O Lula voltou a falar de sua candidatura à presidência da República e já avisou, dentro do próprio PT, que só será candidato se estiver 100% bem de saúde e que não vai seguir o exemplo do Biden, que foi obrigado a retirar sua candidatura justamente porque estava muito debilitado e com a idade de 82 anos. O Biden lá nos Estados Unidos e depois apareceu com câncer. O Lula, enquanto isso, ele prepara sua sucessão suavemente, como é de seu estilo. E aí a gente tem visto, não é, ele dá amplos espaços para o seu ministro da Economia, o Fernando Haddad, que parece ali ter a vontade do Lula e parece que a grande maioria do PT. Há aquele receio de que o Haddad perdeu algumas eleições, mas é bom lembrar que o Haddad foi para o segundo turno numa eleição muito difícil, como foi aquela 2019, em que ganhou o Jair Bolsonaro. E o Lula fala de cátedra, inclusive porque se saiu numa posição muito boa nesse confronto com os Estados Unidos e com o Trump. Hoje, por exemplo, a embaixada chinesa anunciou a liberação de 183 empresas brasileiras para vender café diretamente na China. Isso mostra, né, a força também da política do Lula ali, com aquela presença nos BRICS e principalmente nessa sua relação muito estreita e estratégica com a China. Então o Lula tem, não é, ele demonstra com essa posição de dizer que só vai ser candidato se estiver muito bem de saúde, demonstra um certo desapego ao cargo. E, ao mesmo tempo, mantém essa situação, essa sucessão em banho-maria, ainda que já tenha designado o próprio Fernando Haddad para ser o seu coordenador de campanha, ou seja, o meu homem ali dentro do PT. Se fala também na possibilidade do vice Geraldo Alckmin, mas o Alckmin, ainda que tenha ali, não é, se comportado e se projetado muito bem nas negociações com o Trump, ou o pessoal do Trump, o Alckmin tem uma certa limitação. O seu partido é muito pequeno, tem 30 e poucos deputados, o PSB. E ele tem também um passado que o envolve muito com os antigos tucanos, o PSDB, mas sempre mostrou-se, não é, uma figura acima dessas paixões momentâneas. Mas o Alckmin dificilmente teria cacife político e partidário para ser o candidato. Então, mais fácil mesmo vai ser indicar o Haddad, no caso de o Lula não se sentir confortável para concorrer em 2026. Ora, na eleição de 2026, o Lula já terá completado 81 anos e vai se preparar para uma maratona de mais 4 anos, ou seja, vai sair do cargo aos 85 anos. Daí os receios, né? E a prudência do Lula em tratar desse assunto. Mas vamos conhecer melhor o pensamento do presidente, né? Nesse material aqui que a Folha produziu sobre a posse que ocorreu neste sábado do novo presidente do PT, o Edinho Silva, que foi ministro da Comunicação na época do governo Dilma e é homem de confiança absoluta do Lula. Foi o Lula quem impôs a sua vontade ali e disse que o presidente, o PT teria de ser presidido por alguém de sua absoluta confiança, que é o Edinho Silva. Um rapaz lá, é político de São Paulo, ainda que, né, foi prefeito lá da sua cidade,
mas que tem uma presença, digamos, nacional. Sua presença é mais regional e paulista. Aqui nesse material da Folha, diz que Lula fala em quarto mandato, mas diz que precisa estar 100%, ou seja, bem de saúde, e pede para a PT priorizar Congresso. Declarações foram dadas durante a cerimônia de posse do diretório da presidência do partido. Lula afirmou que pretende ser candidato novamente à presidência da República, desde que não esteja nas mesmas condições de saúde do ex-presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, no último pleito de que participou. Ainda sobre as próximas eleições, Lula pediu a aliados que trabalhem para o PT conquistar mais cadeiras no Congresso Nacional, especialmente no Senado. Isso aqui vai ser uma luta inglória, muito difícil, não é, de alcançar esse objetivo, que é crescer. Ele não quer nem que o PT faça a maioria, mas que faça pelo menos, em vez de 70, dobre esses 70 deputados que ele fez na eleição passada, e passe a ter 140 deputados, porque aí facilitaria a negociação para ele como o presidente ou o seu sucessor, né, no caso o Haddad ou o Alckmin. Então, mas ali o Congresso é uma eleição muito fechada, onde os conservadores, não é, praticamente blindaram o Congresso como uma espécie de cidadela inexpugnável, né? E o próprio Lula reconhece também que é difícil para as esquerdas, como a gente vai ver ao longo desse material da Folha. Para ser candidato, tenho que ser muito honesto comigo. Preciso estar 100% de saúde. Para eu me candidatar e acontecer o que aconteceu com o Biden, o Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, jamais. Quando falo que tenho 80 anos, energia de 30, vocês podem acreditar, disse. Se eu for candidato, eu vou ser candidato para ganhar. Biden chegou a se candidatar no último pleito contra Donald Trump, mas abandonou a chapa após demonstrar aspectos de senilidade em debates e falas públicas durante a campanha. O que não é o caso do Lula, né? Ele parece estar muito bem mentalmente, inclusive, e de saúde física, mas a gente se vê, né, que a idade sempre é complicada, ela é muito instável nessa fase da vida. Que diga eu que tenho meus 78 anos já completos. Mas as declarações foram dadas durante a posse de Edinho Silva como presidente do PT, junto aos demais membros eleitos para o diretório da sigla. O evento ocorreu em Brasília como parte das cerimônias do último dia do Encontro Nacional do PT, iniciado na sexta-feira, dia 1º. O tema de sucessão da liderança de Lula foi tratado por Edinho Silva em seu discurso, que afirmou ser responsabilidade do PT manter-se na disputa quando Lula não estiver mais nas urnas. Tema delicado, não é? Lula, por sua vez, reforçou a necessidade de que o partido eleja mais parlamentares e pediu compreensão dos integrantes do partido nos momentos em que o governo precisa ceder, quer dizer, fazer acordo com outros partidos diante do Congresso. Nessa eleição, o nosso partido, que é o PT, só elegeu 70 deputados de 513. É muita diferença. Se nós fôssemos os bons, como nós pensamos que fôssemos, a gente teria eleito 140, 150. Mas isso não é um defeito só do PT, é de toda a esquerda, disse o Lula. A propósito dessa candidatura do Haddad, aqui tem uma pesquisa dizendo que Lula vai tentar a reeleição, mas melhor seria lançar Haddad. O Alckmin aponta Datafolha.
Eu confesso que eu tenho as minhas reservas em relação a essas pesquisas, porque essas pesquisas envolvem muito poder econômico, muito poder financeiro e muito poder midiático, né? A gente sabe como é que a mídia, a grande mídia, é financiada. E a gente vê que os principais noticiários são todos financiados por bancos estrangeiros, inclusive. Mas vejamos aqui essa pesquisa. De acordo com pesquisa divulgada pelo jornal Folha de São Paulo, 71% dos brasileiros acreditam que o presidente vai se candidatar, mas 54% dizem que essa não é a melhor estratégia. Olha aqui, o Lula ao lado, né, tanto do Haddad, tem a sua esquerda, e o Alckmin. E os três estão em franca pose de candidatos, não é? Muito sorridentes. Vamos ver o que vai sair daí. Então diz que pesquisa do Datafolha, não é? Mostra que desde o início do ano, quando a aprovação do governo começou a cair, Lula tem se mostrado mais como candidato. Afirmou que, se estiver com saúde, pretende disputar a eleição. A comunicação do governo também se tornou mais popular, o que reforçou a percepção dos eleitores de Lula de que Lula tentará mais um mandato. Mas voltando aqui ao Haddad, a gente vê que o Haddad é pintado pelos bolsonaristas, principalmente, e pela uma certa esquerda meio compassiva, meio medrosa ou muito prudente, como se costuma intitular. Diz que o Haddad é um candidato perdedor. Esse é um bom carimbo, não é? Porque o Haddad perdeu a eleição recente para o Tarcísio Freitas, em São Paulo. Tinha perdido antes a eleição para prefeito da capital. Ele tinha sido um bom prefeito, mas perdeu na reeleição. Agora não perdeu não por ter sido um mau prefeito. Ele tinha sido um grande ministro da educação, como está sendo agora um grande ministro da economia, não é? E o Haddad enfrentou um pleito dificílimo, não é? Quando a direita está a todo vapor, a ponto de ter mandado prender o Lula estava lá trancafiado naquela prisão da Polícia Federal de Curitiba. E o Haddad foi indicado como candidato homem do Lula, né? E o Haddad conseguiu ir para o segundo turno, que foi aquilo, né, para muitos analistas políticos, foi um grande feito, não é? Porque realmente aquela campanha arrasadora do Bolsonaro, ali já com o apoio completo do sistema financeiro, do sistema tradicional, das nossas forças produtivas, do próprio apoio institucional. E o Fernando Haddad, com toda essa restrição aí financeira, institucional, ele conseguiu apoio suficiente no Nordeste e nos redutos tradicionais do PT e da esquerda brasileira para enfrentar o Bolsonaro no segundo turno. E só perdeu por 10%. É um grande feito, não é? E agora vem novamente o Haddad, né? Desta vez como ministro da Economia, mostrando ali também ter seus canais fáceis, né? Tanto com os banqueiros, com o sistema financeiro, com o Congresso e tudo quanto for de direita no Brasil. Então ele mostra-se como um candidato palatável para todo mundo, ainda que haja algumas restrições dentro do PT, por não ser ele um tipo muito radical
um tipo não muito nítido em termos de esquerda, mas que ao longo de sua vida tem demonstrado um firme propósito, não é, de acompanhar as maiorias sociais, como ele demonstrou, como foi ministro da Educação do Lula, e foi e também da Dilma, né? E também como ministro da Economia, atualmente como candidato, e como candidato indicado pelo Lula para ocupar o lugar do Lula na eleição de 2018 com o Bolsonaro.